É isso, meus irmãos, vamos começar com teologia, né? A introdução diz: vivemos num universo cuja imensidão pressupõe um Criador poderoso, universo cuja beleza, desenho e ordem apontam um sábio legislador. Mas quem fez o Criador? Podemos recuar no tempo e indo da causa para o efeito? Não podemos. No entanto, continuar nesse processo de recuo sem conhecer o ser sempiterno. Aquele ser eterno é Deus, o eterno, a causa, a origem de todas as coisas que existem. Então você vê na introdução que a gente não pode recuar no tempo, mas a gente pode entender o quê? Que Deus é o ser sempre eterno, né? O eterno Deus, né? Que criou todas as coisas que existem. E eu digo mais, as que existem e as que ainda vão existir, né? São obra do Senhor. E é interessante nós entendermos isso, porque muitos ficam perguntando: mas quem é? Qual a origem de Deus, né? Deus não tem origem, Deus é o Criador, né? Deus é o ser por excelência. Ele é a definição. Deus é Deus. Por quê? Porque se ele fosse o ser criado, ele era uma criatura e não Deus. Ele era uma criatura e não criador. Se ele tivesse uma origem, ele seria um ser finito. Mesmo sendo infinito na sua finitude, mas no entanto ele é um ser finito porque teria sido criado a partir de um momento, né? Então ele não era eterno no sentido teológico da palavra. Por quê? Porque ele teria uma origem, né? Mas é interessante nós notarmos também a definição do vocábulo teologia, né? Qual a origem da palavra teologia? Então, não vamos nos estender muito, que é para não complicar a situação e todos venham ao entendimento, né? Daquilo que nós queremos dizer. Então, a definição do vocábulo teologia. Qual é a definição? Do grego nós temos theos, né? Deus, e logo, que é estudo. Esta ciência foi adotada inicialmente pela igreja grega no sentido de reflexão sobre Deus, o estudo e a contemplação do próprio Deus. Pesquisas sobre as coisas divinas, etc., né? Hoje o termo significa ciência da religião e das coisas divinas, né? Em cada idioma esse vocábulo é escrito e pronunciado de forma e som diferente, porém o sentido da palavra é o mesmo. Exemplos: em grego é Theos, em árabe Allah, em latim Dei, em alemão God, em espanhol Deus, em francês Alain, em sânscrito Eli ou Aloi, em inglês God, etc. Logo, irmãos, a primeira vez que a palavra teologia aparece escrita, né, foi no livro de Platão, né? Platão ele usou a palavra teologia no diálogo A República para referir-se à compreensão da natureza divina. Está no livro 2, né, no capítulo 18. Mas mesmo o termo teologia aparecendo primeiramente com Platão, né, o conceito já existia antes deles. Então, antes de Platão colocar no livro A República de Platão, né, o termo teologia, já existia o conceito de teologia, né, entre os gregos. É interessante nós dizer também que o Aristóteles ele dividiu teoricamente a filosofia em três partes, que é matemática, física e teologia, sendo que a teologia ela corresponde para Aristóteles mais ou menos à metafísica, né? que para Aristóteles incluía o discurso sobre a natureza divina. Então, para Aristóteles, a teologia era importante, né, para falar sobre o quê? Sobre a natureza divina, sobre os deuses, né, uma vez que eles eram pagãos. Mas é interessante que, bem recente, Karl Barth, ele falou algo interessante. Ele disse que teologia é um falar a partir de Deus. Então, para Karl Barth, a partir de quando você fala uma coisa sobre a divindade, você está sendo um praticante da teologia. Está entendendo as definições? Se você fala alguma coisa sobre Deus, você está pondo em prática a teologia, né? Então, quando você diz, por exemplo, graças a Deus, paz do Senhor, você está usando um jargão teológico.
mas o estudo teológico e sistemático da teologia, né? Os fatos básicos do estudo sistemático da teologia são 4, né? A saber, sistemas, métodos, correntes e ramificações teológicas. Então, os fatos básicos do sistema teológico para quem estuda teologia é esses 3 fatos básicos, né? Qual é o primeiro? Sistema. Segundo, método. Terceiro, é o correntes. E quarto, ramificações. Ramificações teológicas. Então, a gente pode ver que o sistema, que é o primeiro, né? O sistema teológico, ele obedece aos princípios doutrinários, né? Tendo por base fundamental o vulto da maior influência dentro de uma época. Primeiro, sistema teológico paulino, na Idade Antiga. Segundo, sistema teológico agostiniano, na Idade Média. E o terceiro, sistema teológico calvinista, na Idade Moderna. Então, esses 3 sistemas é o que eles... Ora, na primeira, qual foi o sistema que a igreja usa? A igreja usa o sistema teológico paulino, né? Mas já na Idade Antiga, na Idade Média, qual foi o sistema usado? De Agostinho. Então, primeiro eu tenho o sistema. Qual o meu sistema? Paulino. Qual o seu sistema? O segundo sistema, eu tenho um sistema agostiniano. E terceiro, sistema calvinista, que é o mais próximo a nós, né? Mas depois a gente tem os métodos, né? A gente fala que é sistema, métodos, correntes, ramificações teológicas. Eu tenho primeiramente o sistema. Qual é o sistema? O sistema paulino, o sistema agostiniano, de Agostinho, né? Ou o sistema calvinista. Depois eu tenho o método. Quais são os métodos? Os métodos, existem vários métodos no estudo da teologia, porém iremos adotar apenas 3, os quais relacionam-se com a nossa didática, a doutrina do ensino e do método da direção da aprendizagem que induz, sugere, estimula e orienta. O método intuitivo, que é patente, claro, evidente, claro e objetivo, enquanto o método sistemático é corpo de doutrina, conjuntos de pares similares, conjunto de disciplinas coordenadas e entre si, né? Metódico, ordenado, que obedece a um sistema. Lógico, né? Então a gente vê que tem esses 3 métodos, né? Relacionados à didática, né? Nossa didática. Então, o intuitivo, sistemático, né? E didático, né? E as correntes, quais são as correntes teológicas que nós temos? Nós temos também 3, tem por objetivo obedecer as correntes teológicas têm por objetivo obedecer os principais ideologias dadas ao autor e estão baseadas em determinadas filosofias e modos de interpretar as escrituras. As principais correntes teológicas são a própria Bíblia, né? A bíblica, a protestante, a exegética, a sistemática, a católica, a mística, a natural, a cética, a especulativa e a contemporânea. Então, essas são as 10 principais correntes teológicas. Então, a gente vê que a gente não tem só uma corrente teológica, não, tem que andar por aqui. Não, tem 10, né? E nessas 10 é onde a gente vai se aproximar da gente, né? Da nossa, o que nós ensinamos, o que nós aprendemos, o que a nossa igreja ensina, né? Eu sou, como eu posso falar, eu sou ascético, né? Sou da corrente ascética, né? Aliás, ascética é relativa à limpeza, né? Ascética é em relação àquela dos monges lá, né? E é especulativa, é contemporânea, então a gente vai ver isso também mais na frente. As ramificações teológicas têm por objetivo obedecer a novos princípios dogmáticos, tendo por base fundamental determinadas ideias reformistas dentro de uma determinada corrente teológica. Então, daí a gente vai ter as ramificações, né? Ramificações teológicas. E depois dessas ramificações teológicas, ele fala que é 4, a gente vai entender melhor a que teologia mais ou menos a gente chega mais próximo, né? A gente já sabe que das correntes teológicas, a gente é da corrente protestante, né? A gente é protestante, então nossa teologia gira em torno de Calvino, né, Lutero, né, já no século XVI, né?
Então, já é uma teologia que já vem mais avançando, né, para os nossos dias. Mas é interessante a gente falar também sobre as definições do vocábulo igreja ou religião. A gente sabe Deus, o ser eterno, o ser supremo, o ser sempre eterno, o criador de tudo, né? O criador de todas as coisas. A teologia em si, que é o falar sobre esse Deus, nos dizeres de Calbart, né? O falar, né? O falar, olha como ele fala bem direitinho aqui, teologia é um falar a partir de Deus, né? E já o nosso amigo Aristóteles, ele dizia discursar sobre a natureza divina, falar sobre a natureza divina. Já o nosso amigo Platão dizia a compreensão da natureza divina, né? Então a teologia procura entender, né, a partir do que já foi revelado, quem é Deus, né? E agora a gente pretende também entender o que é a igreja, ou o que é religião, o que é a igreja, o que é uma religião. Então, primeiro ele diz, o objetivo do estudo teológico é a religião, tendo em vista que teologia em si é ciência da religião e das coisas divinas, da Kalen Shamar, do hebraico, né? Kalen Shamar, né? Segundo o que ele está falando aqui. Então, isso é ciência, isso é religião, isso é igreja, né? Biblicamente, a igreja é povo vocacionado, nação santa, sacerdócio real, povo de aquisição, etc, 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 conforme 1 Pedro 2:9 e Efésios 4, do 1 ao 4. Eu gosto dessa definição de 1 Pedro 2:9. A definição de Pedro, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é igreja, né? O apóstolo Pedro está definindo a igreja. Veja só novamente, vê se isso não lhe toca, vê se isso não arde no seu coração. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, biblicamente, igreja é isso aí. Agora, espiritualmente, a igreja é o corpo de Cristo, o reino de Deus em mistério, etc, 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 né? Então, se biblicamente a igreja é vocacionado, é um povo vocacionado, é uma nação eleita, é um sacerdócio real, é um ponto de aquisição, é um povo adquirido, né? Vós sois um povo adquirido por Deus, para que anuncieis as suas boas mãos, né? Então, espiritualmente, a igreja é o corpo de Cristo, é o reino de Deus, é o mistério, né? Então, eu gosto dessa definição de reino, porque onde tiver alguma pessoa da igreja, ou da igreja, ali está o reino de Deus. O reino de Deus pode ser representado pela única pessoa, né? E essa pessoa é o que está representando a igreja, né? Então, vamos ler Romanos 14:17. Olha aí. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, né? Então, isso aqui é a definição de igreja, mas a gente pode também, a partir desse pressuposto, 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, né? Então, aí é a definição de igreja, né? Espiritualmente falando. Literalmente, o vocábulo religião vem do latim religare, né? Ligar de novo, ligar outra vez, né? Então, isso é a religião, é tentar ligar o homem novamente a Deus. Pelo menos, teoricamente falando, religião é isso, né? Mas, biblicamente, a religião significa doutrina religiosa, dever sagrado. Então, biblicamente falando, a religião é uma doutrina religiosa, é um dever sagrado, né? Você tem que fazer aquilo
tem os seus, biblicamente falando, tem os seus direitos e tem os seus deveres. O que você pode e o que você não pode fazer. Já espiritualmente, religião é crença viva em Deus, obediência à lei divina, conjunto de práticas e princípios, princípios que regem as relações espirituais entre o homem e Deus. Para atingirmos o objetivo pleno da religião, temos o dever sagrado de invocá-lo. Né? Romanos 10 e 14. Vamos ver o que diz? Olha o texto. 10 e 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Logo, espiritualmente falando, para se ter uma religião, a religião sobre Deus, precisa ele saber quem é Deus. Ele precisa invocar, ele precisa conhecer para poder falar sobre ele. Né? E quando isso acontece, nós temos o sagrado dever de invocá-lo. Né? Então a gente pode ver que isso começou com quem? Com Enos, né? Depois, até hoje, o religioso, o crente, o cristão, ele pratica a invocação a Deus, ele invoca o Senhor. Né? Então essa invocação é o elo de ligar a Deus. Mas como invocarão se não forem ensinados, se não há quem pregue? Né? Por isso é o nosso dever de falar sobre Deus, de comunicar às pessoas a vontade de Deus. O que se segue na nossa postilha é as definições das principais correntes teológicas. Né? São definições das correntes que a gente já falou no parágrafo anterior. Como estudamos em aulas anteriores que as correntes teológicas têm por objetivo obedecer a princípios teológicos de cada autor baseados em certos princípios filosóficos. Passaremos a defini-los as 10 correntes teológicas consideradas as principais como segue. Primeiramente, a bíblica. A corrente bíblica ela tem por objetivo procurar conhecer a Deus, né? Seus atributos e vontade através de uma reflexão, meditação, sensatez a respeito dos temas presentes no Antigo e Novo Testamento. Então, consideramos como infalível a palavra de Deus. Então, essa é a definição da corrente teológica, né? Bíblica. A corrente teológica bíblica, que é a partir da Bíblia, do Novo e do Antigo Testamento, compreender, né, a Deus, né? E é infalível, né? Então, essa bíblica, ela procura estudar a Deus, né? Procura entender a Deus, para dizer melhor. Já a corrente protestante, ela tem por objetivo retornar às origens, né? Retornar às origens, né? Antes de ser bagunçado pelos religiosos, né? Existia a teologia pura, né? Teologia ensinada pelos apóstolos, ensinada na igreja primitiva. Então a teologia protestante, ela vem voltar às origens bíblicas, né? Às doutrinas bíblicas. A reinterpretação das Sagradas Escrituras sendo Cristo como única perspectiva, cuja teologia está baseada em 4 temas: Sola Escritura, Solus Christus, Soli Fide e Soli Gratia. Os seguidores dessa teologia são chamados a tradicionalistas, né? Ou seja, batista, presbiteriano e congregacionais, e dos tradicionalistas, né? E dos tradicionalistas que eles falam, congregacionais e luteranos, destacando os demais fundamentos doutrinários são a reforma luterana e calvinista do século XVI e XVII, né? Que é 517 Anno Domini a 1648 Anno Domini, né? Mais ou menos isso, 1517 a 1648, né? Foi quando houve um boom, né? Dessa corrente, né? Corrente teológica protestante. E, lógico, os calvinistas se destacaram, né? Mas eu gostaria também que ele falasse dos arminianos. Os arminianos também se destacaram, correram também atrás. E foi, eu acredito que foi a época de ouro da teologia, né? Porque eles procuraram mesmo desenvolver uma teologia para a igreja, né? E foi algo maravilhoso que aconteceu. Já a exegética tem por objetivo
a exegese dos textos contidos das escrituras interpretadas, né? Ou seja, interpretando e esclarecendo ao nosso alcance, a qual faz parte da hermenêutica, a interpretação do sentido das palavras, interpretação dos textos, arte de interpretar leis, etc., cuja exegese dá o sentido exato da linguagem bíblica, como simbólica, figurada, típica, alegórica e metafórica, né? Então, exegese é extrair, é arrancar, né? Então, essa corrente exegética é tentar tirar o sentido original da palavra, o que o autor queria dizer na época, né? O que o autor estava falando de fato, extrair, arrancar, né? E daí você pode dizer que aquele texto é um texto simbólico, é um texto figurado, é um texto típico, ou é simplesmente uma alegoria ou metafórica, né? Também nós podemos dizer sobre a corrente sistemática, né? A corrente sistemática, ela tem por objetivo discorrer dentro de um sistema, de um corpo de doutrina, de um conjunto de partes similares, de conjunto de partes coordenadas entre si, né? Métodos ordenando né, que obedecem a um sistema reunião de diversas séries científicas. Então, a teologia sistemática também, a definição dela está clara, né? Ela obedece a uma regra, né? Obedece a métodos, ela é ordenada, ela obedece a um sistema, né? Uma reunião e para poder ter sua série científica, né? Para poder ser cientificamente compreendida, né? Vamos dizer assim, né? Então, essa é a teologia sistemática. A teologia católica, ou a corrente, a gente está falando de teologia, a gente está falando da corrente católica, essa corrente teológica divide-se em 4 ramificações: moral, dogmática, bíblica e patrística, né? Olha como é a moral para eles. Tem o objetivo orientar o comportamento humano em relação aos princípios religiosos baseados na moral. Então, a moral é uma das partes que regem a teologia católica, a corrente católica. Já a dogmática, ela tem por objetivo estudar os elementos da fé baseada nos céus, mais no que concerne o Concílio de Trento, né, 1545 a 1563, e outros concílios anteriores, né? Então, a dogmática, ela estuda os elementos da fé baseada nos céus, né? Mas esse concílio, ele vai dizer mais ou menos como é que é a Bíblia, quem pode interpretar a Bíblia, aquela coisa toda. Então, ele fala também da bíblica. Tem por objetivo conhecer a Deus, seus atributos e vontade através dos textos contidos nas Escrituras. Sendo, porém, segundo essa ideologia, somente o clero pode interpretar as Escrituras, sendo aos demais proibida, né? Então, dentro da corrente católica, somente o clero, somente os bispos, padre, papa, os clérigos, o pessoal lá do alto clero, só eles podem interpretar a Bíblia. Então, as pessoas comuns não podem interpretar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é difícil demais para uma pessoa comum entender. Já a teologia mística tem por objetivo fundamental, na experiência religiosa, que permite a iniciativa imediatamente relacionada com a divindade, sendo mais dessa união as visões, aspirações fanáticas, né, superstições, os êxtases, deslumbramento, arrebatamento, as profecias, né, oráculo, varínhos, os estigmas, né, cicatrizes, marcas e os sinais pelos sacrifícios, né? Então, essa é a teologia mística, né? Uma teologia mística baseada onde? Baseada no misticismo, que é espiritual, né, tal. Então, a teologia natural, isso é um conceito, pessoal. A teologia natural, ou teodiceia, né, tem por objetivo buscar o conhecimento de Deus, baseando-se exclusivamente na razão humana, conforme é conceituado. Deus, né? Teo é Deus, e diceia é razão. Então, o filósofo Karl Barth, no seu livro Deísmo Filosófico, começa asseverando o seguinte: as maravilhas da Bíblia são incríveis e difíceis de serem acreditadas. Deus está no céu
e nada nos é possível saber dele. Karl Barth fala isso, né? Então, essa é a teologia o quê? É a definição de teologia natural, o conceito, né? A teologia cética tem por objetivo observar as tradições filosóficas dos ascetas, né? Que descreve os meios de cada um se conduzir conforme preceitua os evangelhos. Enquanto a escolástica orienta, quando a razão dos dados da fé, os ascetas orientam em qual ponto de vista a fé deve ser apoiada. Então, os ascetas é aqueles caras, né? Os religiosos lá que vivem enclausurados, né? Enclausurados, aí eles escolhem um ponto de vista da fé que deve ser apoiado e fica praticando somente aquilo ali. A teologia especulativa, que é isso? É a tomística, né? Ela tem por objetivo fundamental e fundamento principal o estudo sintético dos textos sagrados apoiados nos conhecimentos filosóficos e no humanismo. Isso é especulativa, né? Então, do humanismo, né? Ela é já mais por São Tomás de Aquino, né? Também chamada teologia tomística, por ser autoria de Tomás de Aquino, o apóstolo angélico da Igreja Católica de 1225 a 1274, cuja teologia em seus princípios nas filosofias de neoplatonismo que surgiu na Idade Média. Então esse homem, esse Tomás de Aquino, ele era muito bom, né? E em estudos, né? Em definições, né? E chegou a criar esse método, né? Essa corrente teológica, né? Em que ela é especulativa, mas, no entanto, também chamada de tomística, né? A gente pode ver isso depois, cada uma dessas com mais cuidado, né? Para a gente gravar na mente o que é isso. Mas a gente está conceituando, né? O conceito também de teologia contemporânea, né? Atual. Ela tendo a idade contemporânea, começado com a Revolução Francesa, 1789 a 1799, né? Então, a idade contemporânea, ela começou com a queda de Bastilha, uma prisão lá de Paris, em 1789. E com os efeitos dessa, houve grande mudança etnológica no mundo. O mundo que ele se refere é ao mundo político, cultural e religioso, né? E depois da Revolução Francesa surgiu o modernismo teológico, o objetivo de deturpar os princípios teológicos com falsas interpretações das escrituras, né? Então ele deturpa os princípios teológicos ou da teologia com falsas interpretações das escrituras. Eles falseiam as escrituras. E esses conceitos, acima, deu-se a origem da teologia contemporânea, que tem tomado vários nomes no decorrer dos tempos e obedecido a vários princípios. Logo a partir das definições, a gente vê que essa teologia contemporânea é um engodo, né? É um embaraço. Mas, no entanto, amados, vamos deixar para o próximo encontro a gente falar mais sobre essas teologias, esses ramos, né? Essas ramificações, e dar início ao nosso processo, né? Nosso processo de compreender melhor as Escrituras. Deus abençoe a todos vocês. Que Deus possa abrir vossas mentes, né, para entender a sua palavra, porque nós devemos conhecer Deus para fazê-lo conhecido, né? Então, precisamos da revelação divina no nosso coração, para que nós possamos levar essa revelação divina a outro. Paz do Senhor a todos.